Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra e por tudo que o Senhor deseja falar ao nosso coração essa manhã. Por isso não estamos aqui para ouvir a voz de homens, doutrinas humanas, filosofias, mas ouvir a tua boa palavra, que quebre as barreiras do nosso coração, as barreiras de entendimento, para que todos nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito, instruídos pelo Senhor para crescimento da nossa vida espiritual. Dá-nos este pão esta manhã, que nos alimente, Senhor, e usa a minha vida por Tua graça e misericórdia, dê-me a unção do Teu Espírito, para que neste poder a Tua palavra seja ministrada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está um texto do livro de Atos, em que a palavra de Deus faz menção a Davi, o rei Davi, e falando que Jesus veio da descendência de Davi. Era uma promessa de Deus de que o Messias viria da descendência de Davi. E a Bíblia fala sobre Davi, nesse texto em particular, dizendo que Deus disse dele que achou um homem segundo o meu coração. Então temos aqui a afirmação bíblica de que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E isso é sempre algo inquietante, porque nós lemos na Bíblia Sagrada muitas histórias sobre Davi. Praticamente toda a sua vida é narrada nos livros de 1º, 2º Samuel, livro de Crônicas e tantos outros que contam a narrativa das histórias de Davi, de como ele viveu, da maneira como criou seus filhos, da forma como enfrentou seus inimigos. Temos a vida de Davi ali toda mostrada, inclusive suas falhas, seus defeitos, seus pecados. A Bíblia não poupou nada escondido a respeito de Davi. Seus acertos estão ali, mas também estão ali os seus erros, seus pecados, que não foram poucos, erros graves que trouxeram consequências graves também para ele. Mas apesar disso, está aqui no Novo Testamento, um texto escrito muitos anos depois, e a Bíblia revelando que Deus o considerava um homem segundo o seu coração. Que conflito isso pode gerar na mente de alguém que não conheça a Deus? Como pode um homem com pecados, como teve Davi, ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Como isso é possível? Como é possível conciliar essas duas coisas? Falhas, pecados, com o coração de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar um pouco a respeito disso esta manhã. E talvez isso nos inspire também, porque eu creio que estão hoje aqui na igreja pessoas como eu, como você, que temos nossos acertos, mas que também temos as nossas falhas. Tem alguém aqui que não tenha falhas? Vou mudar a pergunta. Tem alguém aqui que não tem acertos? De vez em quando você acerta, não acerta? Mas, muitas vezes, a gente tem falhas. E se Davi, um homem que falhou, pôde ser um homem segundo o coração de Deus, por que que eu e você também não podemos ser? Por que que também não podemos trazer esse propósito para a nossa vida? Não para justificar os nossos erros ou as nossas falhas, mas para entender na palavra de Deus o que Deus requer de cada um de nós, para nos considerar também desta maneira, como homens e mulheres segundo o seu coração, que estão de acordo com o coração de Deus, que estão de acordo com os sentimentos de Deus para com o ser humano. Será que nós também não podemos atingir esse aspecto? Porque Davi não era diferente de nenhum de nós. Era homem, não era um super-herói,
Era um homem com erros e com acertos, como todos nós, mas conseguiu esse status por causa do seu relacionamento com Deus. Então a Bíblia vai nos mostrar essa manhã como nós também podemos chegar próximos a isso, perseguirmos esse objetivo, para nos tornarmos também homens e mulheres segundo o coração de Deus. Uma coisa que a gente não pode abrir mão é do entendimento do padrão que Deus espera de nós. Esse mesmo padrão era esperado de Davi. E Davi, por muitas vezes, acertou e atingiu este alvo. Mas quando nós erramos o alvo, isso significa pecado. Já disse aqui na igreja algumas vezes que a própria palavra pecado no Antigo Testamento tem o sentido original de errar o alvo. Então Deus tem um propósito para a minha vida, tem um alvo para mim. Muitas vezes eu acerto, mas algumas vezes eu erro. E quando eu erro o alvo, eu entrei no pecado. E isso aconteceu com Davi. Mas o que Deus quer de mim? Deus quer que eu não peque. Deus queria que Davi não pecasse. E quando eu peco, o maior prejudicado sou eu mesmo. Eu é que deixo de desfrutar muitas coisas boas que Deus teria para mim, se eu chegasse ao alvo que Ele traçou para mim. Deus tem um plano para nós, concorda? E esse plano é perfeito, esse plano é bom, esse plano é um caminho reto, é um caminho de vitória, de alegria, mas se eu erro o alvo, eu não chego a este lugar que Deus preparou para mim. Então o maior prejudicado sou eu, mas eu também ofendo a Deus com o meu pecado. Então o padrão de Deus, a gente não pode esquecer, é o padrão da santidade. Se eu olhar a Bíblia no primeiro livro de Pedro, na primeira carta de Pedro, melhor dizendo, no capítulo 1, no versículo número 16, olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então o que Deus quer é que eu seja santo, que Deus queria para Davi, que ele fosse santo. E o significado da palavra santo é separado. Alguém separado para Deus. Alguém que está reservado para Deus. Esse é o padrão, esse é o propósito. Se eu ler aqui também Mateus capítulo 5, versículo 48, agora palavras do próprio Senhor Jesus, aumentando ainda mais esse conceito, Jesus diz assim, versículo 48 do capítulo 5 de Mateus, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí vem a dúvida, ora, como eu posso ser perfeito? Porque Davi não foi perfeito, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Se eu quero ser também, como eu posso sê-lo se não sou perfeito? E Deus está dizendo que quer que eu seja perfeito. Deus está estabelecendo um alvo para a gente. Porque o perigo de nós falarmos de Davi com seus pecados e dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus, é a gente acabar achando que também pode ser, mesmo ainda permanecendo no pecado. Como já disse aqui semana passada, o pecado na vida de um cristão, ele é um acidente, ele não é e não pode ser uma prática, não pode ser algo rotineiro que faça parte da vida da gente, que entre na rotina, que a gente nem mais perceba que está pecando. Então é algo excepcional. E na vida de Davi tivemos alguns pecados que foram excepcionais, não foram constantes, mas aconteceram, foram graves, foram sérios, trouxeram graves consequências para a sua vida. Mas eu não posso esquecer que o padrão, a direção, o alvo que Deus tem para mim é que eu seja separado para Deus. O alvo que Deus tem para mim é que eu seja perfeito. E para ser perfeito eu preciso me aperfeiçoar cada dia. Alguém aqui é perfeito? Não somos. Mas pelo menos estamos tentando. Pelo menos estamos nos empenhando para isso. Ou simplesmente nos acostumamos com as nossas falhas e damos aquela célebre desculpa, errar é humano. Não, essa desculpa mostra acomodação. Essa desculpa mostra um certo sem-vergonhismo, né, irmãos? Eu estou tentando, eu não sou perfeito, mas eu estou buscando, eu estou tentando melhorar dia a dia, nem que seja um pouquinho. Esse é o alvo.
E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque eu creio que ele aprendeu com os seus erros. Aprender com os erros é fundamental para que eu não mais venha a cometê-los. Aprender com as minhas falhas, com os meus pecados, é fundamental para que eles não se tornem uma prática na minha vida. Eles se tornem exceções. E cada vez que eu erro, cada vez que eu caio, eu aprendo um pouco mais, para não cair novamente da mesma forma, da mesma maneira. E é isto que vai nos tornando dia a dia homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então nós estamos aqui diante de um padrão que Deus estabeleceu. Separação e perfeição, esse é o nosso alvo. Mas acima de tudo, Deus é o único que conhece o nosso coração. Nós conhecemos o exterior uns dos outros. Nós conhecemos o que as pessoas querem revelar para nós. Você não conhece uma pessoa completamente antes de viver na sua intimidade. Você só vai conhecer alguém como de fato ela é quando você a vê na sua intimidade. Porque aqui estamos cada um de nós nos preservando de certas falhas, de certos defeitos e nos relacionamos. Talvez de forma não tão clara e transparente quanto deveria ser. Então o que vemos uns dos outros é o que nós queremos mostrar. Só que Deus nos vê por dentro. Deus vê o coração do homem, que ninguém mais pode ver. Por isso, quando nós vemos os feitos de Davi, os feitos heróicos e maravilhosos, nós estamos vendo o exterior de Davi. Quando nós vemos os pecados de Davi, os erros que ele cometeu, nós estamos vendo o exterior de Davi, que nos foi mostrado pela Bíblia. Mas o único que vê o coração de Davi é Deus. Quando nós vemos entre nós os nossos acertos e nos elogiamos, estamos vendo o exterior. Quando nós vemos os nossos pecados e nos criticamos, estamos vendo também o nosso exterior. Mas o único que vê o nosso interior, o nosso coração, quem é? É Deus. Ninguém pode dizer que conhece o coração de alguém. Eu já disse aqui algumas vezes brincando que algumas mães e alguns pais têm essa mania, né? Quando alguém fala mal de seus filhos, eles dizem assim: não, eu conheço o coração do meu filho. Ele seria incapaz. Tolinho. Tolinho que você é. Tolinha. Você conhece? Conhece nada. Ninguém conhece o coração de ninguém. O único que conhece o coração de cada um de nós é Deus. Ele sim nos conhece por inteiro. E Deus não tem a visão do homem. Quando vemos aqui em 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo número 16, versículo 7, vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus a esse respeito. 1 Samuel 16, verso 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Samuel ficou impressionado com o irmão mais velho de Davi, porque ele era alto, forte, tinha um porte de rei. Mas Deus disse: calma, Samuel, não é esse que eu escolhi. Você está vendo com os olhos humanos. E o homem tende a ver o exterior. O homem se impressiona com tamanho, com postura, com eloquência, com inteligência. O homem se impressiona com tudo isso. Mas eu tenho um padrão diferente, eu vejo o coração. E assim Deus escolheu Davi, já pelo seu coração e não pela sua aparência. Deus escolheu Davi pelo que ele tinha no seu interior. E é o que temos no nosso interior que no final vai determinar quem nós somos, irmãos. A Bíblia fala alguns versículos sobre a disposição do coração. Você já me ouviu falar aqui algumas vezes sobre isso? Dispor o coração. Dispor o coração é essencial para que eu seja um instrumento nas mãos de Deus.
Então eu posso, às vezes, dispor o meu corpo, dispor o meu tempo, fazer algumas coisas para Deus por um certo tempo, por um certo momento, mas quando eu disponho o coração, aí as coisas mudam completamente. Muita gente que dispõe só o corpo faz algumas coisas por certo tempo, mas quem dispõe o coração tem os corações sempre nas mãos de Deus. E a gente vê esse exemplo na prática, na Bíblia. Veja, em 2 Crônicas, está escrito no capítulo 12, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, diz assim: fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. De quem a Bíblia está falando? Está falando de Roboão, que foi rei em Judá. E se você olhar para a história de Roboão, Roboão era neto de Davi. Tinha tudo para dar certo, né? Se é filho de peixe, peixinho é? Não, não é. Não tem nada a ver. Não sempre, nem sempre. Pais jogam herança para os filhos, mas nem todas. Deixam herança, mas nem todas. Porque cada um tem diante de si a liberdade de arbítrio e de escolha. É bem verdade que um pai pode influenciar positivamente ou negativamente, com o exemplo, com as atitudes, com aquilo que faz. O filho pode acabar aprendendo coisas boas ou coisas ruins com o pai. Mas o fato do filho querer praticá-las depende do seu livre arbítrio, tanto para praticar as coisas boas que aprendeu, quanto para praticar as coisas ruins que aprendeu. Então o filho de alguém bom não será necessariamente bom, nem o filho de um bandido necessariamente será bandido, porque em todo tempo o homem tem a liberdade de escolha diante de Deus. E Roboão, mesmo sendo neto de Davi, ele não teve a mesma disposição do seu avô. E foi Roboão o causador da divisão do reino de Israel. Até Roboão era um rei só: Saul, Davi, Salomão, Roboão. Chegou em Roboão, o reino se dividiu, porque ele não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Simplesmente ele não fez o que seu avô fazia constantemente: dispor o seu coração, estar disponível para Deus, estar disposto a obedecer, estar simplesmente nas mãos de Deus para o que der e vier. Roboão não teve essa disposição. Davi, por sua vez, a teve. E a gente vai ver então em Davi as características de alguém que dispõe o seu coração, para depois, mesmo com seus erros e acertos, ser considerado por Deus homem segundo o meu coração. E isso é importante ficar para nós como uma lição que transforme a nossa vida aqui e agora. Veja algumas características de alguém que tem o coração disposto para Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. 1 Samuel, capítulo 17, verso 26. Você conhece a história de Davi com Golias? Está contada aqui nesse capítulo. Mas no versículo 26, a Bíblia diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi chegou ali por acaso, você sabe da história. Ele não estava no exército, ele não era soldado, ele não tinha nada com aquela briga. Ele foi levar comida para os seus irmãos e lá chegando, o que ele viu? Que diariamente um gigante filisteu chamado Golias saía das linhas de frente do exército filisteu, avançava até onde estava o exército de Israel e dali ficava xingando todo o exército de Israel, xingando Deus, xingando todo mundo, chamando todo mundo de frouxo e dizendo: se tem um homem aqui, vem aqui e lute contra mim, porque senão vocês são a cambada de frouxos, esse Deus de Israel não vale nada. Era isso que ele falava na versão do pastor Maurício.
entendeu? Era assim que acontecia, né? Mas era mais ou menos isso, talvez coisas piores, dizendo alguns palavrões e tal. Mas é isso que Golias fazia todos os dias. Todo dia ele afrontava Israel. Num desses dias, Davi chegou para levar comida aos seus irmãos e presenciou a cena. Davi, baixinho, não era Eliezer, o altão, que Samuel pensou que seria o escolhido de Deus, mas era Davi. Ele chegou e ouviu aquilo ali. E aquilo ali mexeu com Davi. Não porque ele se sentisse pessoalmente ofendido, porque não era para ele essa ofensa. Eu não sou soldado, eu não estou aqui, eu não estou na guerra. Então esse cara não está me ofendendo, mas ele está ofendendo a Deus. Ele está ofendendo ao Deus a quem eu sirvo. Então Davi tinha um coração que se indignava quando ele via o nome de Deus sendo insultado. Então essa é a característica de um homem que tem um coração segundo Deus, porque aí ele sente como que para ele uma ofensa que nem é para ele, que é para Deus. E aí ele não está sentindo a sua honra sendo abalada. Os outros até poderiam, porque como exército estavam sendo humilhados, mas Davi não era parte daquele exército. Mas ele está sentindo a sua honra, a honra de Deus sendo abalada. Então uma característica de um homem assim é que ele não olha para a sua condição, mas ele se atira naquele momento porque ele percebe que Deus está sendo desonrado. Então ele diz, não, alguém tem que acabar com isso. O que vão fazer com esse cara incircunciso que todo dia ofende ao exército do Deus vivo? Ninguém vai fazer nada. Havia uma indignação em Davi. E o coração de Deus é um coração que muitas vezes se indigna, irmãos, com muitas coisas. A Bíblia fala das indignações de Deus. Jesus teve indignações. Muitas vezes a Bíblia chamou suas indignações de movido por compaixão. Mas a palavra da compaixão ali falada é um meio que torcer as entranhas de indignação com aquela situação, indignação com aquela miséria. Então ele era movido assim. E Davi também, isso é uma característica de Deus. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Segunda característica, quando você vai no Salmo 51, você sabe que o Salmo 51 foi escrito por Davi depois do seu pecado mais famoso, né? Ele não teve um pecado só, ele teve vários, mas teve um que ficou mais famoso. Aquele pecado que foi diversas variações, né? Adultério, assassinato, tudo isso. Depois desse pecado, depois do que ele foi confrontado pelo profeta Natã, depois do que ele caiu em si, percebeu quão miserável ele era, ele escreve o Salmo 51, que é uma sua confissão de arrependimento a Deus. E aí no verso 1 e 2 ele começa assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele reconheceu o seu pecado só depois que Natã o confrontou. Mas quando ele reconhece e ele cai em si, e essa é uma característica de uma conversão verdadeira, ele começa a olhar para si mesmo, ele vê o que ele merece de Deus. Mas ele é um homem que conhece a graça de Deus. Então ele começa o salmo pedindo compaixão. Compadece-te de mim, porque o Senhor é bom, e segundo a multidão das tuas misericórdias, o Senhor é misericordioso. Apaga as minhas transgressões, me lava completamente, purifica-me do meu pecado. Ele é um cara, então, que quando foi confrontado, ele clama a Deus por misericórdia, por graça, por benignidade. Ele não fala com Deus fazendo nenhum tipo de negócio, porque pelo seu passado, ele poderia dizer assim: Senhor, eu pequei, mas espera aí, quem não peca? Adultério? É o que mais acontece aqui em Israel, é adultério. Assassinato? Está cheio por aqui. Mas eu sou rei de Israel. O Senhor me escolheu, não é? O Senhor
me deu poder, eu exerci no seu nome, eu fui um ótimo rei, Israel teve grandes vitórias sob o meu comando, o senhor podia levar isso em conta, não é? Eu pequei, mas afinal de contas eu não sou tão ruim quanto tantos outros. Muita gente faz isso, não faz? Talvez a gente pense que isso é um exagero, mas não é. Nós temos a tendência a fazer isso, a desculpar os nossos pecados baseado nos pecados dos outros. Mas Davi não invocou nenhuma de suas qualidades, ele simplesmente invocou a misericórdia de Deus. Porque ele sabia que sem aquela misericórdia ele estaria frito, irmãos. Então ele pede misericórdia, ele pede compaixão. Senhor, tem compaixão de mim. Então é um homem que conhece a graça de Deus e sabe se humilhar diante de Deus. Então não é pelos seus pecados que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas é pelo seu coração gracioso, pelo seu coração que clama misericórdia. Misericórdia esta que ele também exerceu em outras circunstâncias. A Bíblia conta as suas histórias. Mas é um homem segundo o coração de Deus por isso, porque conhece a compaixão de Deus e clama pela sua misericórdia. Se nós queremos ser pessoas assim, nós temos que ter essa intimidade com Deus, a tal ponto de não querer que Deus exerça seu juízo. Muitas vezes as pessoas, de forma enganada, pedem a Deus que seja justo. Irmão, se eu pedir a Deus que seja justo, a primeira coisa que tem que fazer é me fulminar. Não é? Fala sério, pensa direitinho. Se você pedir a Deus, Senhor, faz justiça, aí tá bom, então você está lascado. Por quê? Eu fui justificado, eu não tenho justiça própria. Jesus me atribuiu justiça pela sua morte redentora em meu lugar. Então eu preciso entender isso. E muitas vezes a gente clama por justiça e esquece que nós precisamos é de misericórdia. E que Deus, porque age com misericórdia, tem salvo gente como eu e como você. E aí o homem segundo o coração de Deus não invoca o seu currículo, mas sim invoca a misericórdia. Isso é um ensinamento precioso, espiritual para a gente. E como eu disse, já que ele pede misericórdia, ele também tem que saber agir com misericórdia. Nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, então vamos aprender a pedir misericórdia, mas vamos aprender também a ser misericordiosos, porque o que deixa Deus indignado, e eu disse que Deus se indigna, é perceber que Ele abençoa uma pessoa e essa pessoa depois não consegue abençoar outra. Você lembra da parábola que Jesus contou daquele homem que devia uma quantia incalculável e foi perdoado pelo rei e depois encontrou um outro servo igual a ele que devia muito menos e não foi capaz de perdoar? E o rei mandou chamar esse homem de volta e disse: você vai ficar preso, você vai ser torturado, porque você não teve a mesma misericórdia. É algo que a gente esquece, a gente passa batido. Então, se Deus é misericordioso comigo, eu tenho que aprender, para ser um homem segundo o coração de Deus, a ser misericordioso com as pessoas que erram comigo. E Davi, ele mostrou isso. Veja em 1 Samuel, capítulo 30, uma história muito conhecida de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Tem aqui uma história que Davi quase foi morto pelos seus próprios homens. Quando a cidade de Ziglag foi invadida, foi tomada, e todos foram levados prisioneiros, Davi foi ameaçado de morte pelos seus próprios companheiros. Mas no capítulo 30, no versículo 21, olha o que diz assim, Davi, a Bíblia. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, como com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisto? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja?
tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Para você lembrar, Ziglag, como eu disse, foi tomada. E foi tomada quando Davi e seus homens, seu exército, estavam fora da cidade. Todas as mulheres e crianças foram levadas, tudo que eles possuíam foi levado e o acampamento foi queimado, foi destruído. Quando Davi chegou depois, veja o que diz o versículo 9 aqui, do mesmo texto. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Depois que a confusão acalmou, queriam apedrejar Davi, aquilo tudo aconteceu que Davi conseguiu animar todo mundo e falou: vamos atrás do prejuízo, vamos buscar nossas mulheres, nossos filhos, nossos bens, e ele vai com 600 homens. Mas ele descobriu isso já voltando de uma batalha. Está todo mundo cansado. Agora eles têm que ir para uma outra batalha. E 200, quando chegaram naquele rio, não conseguiram atravessar, porque estavam muito cansados e ficaram por ali. Então, dos 600, 200 ficaram, 400 atravessaram o rio e foram então recuperar tudo que foi perdido. E aí, irmãos, quando voltaram todos, com as mulheres, com as crianças, com os bens de volta, e chegaram a encontrar nos 200 que ficaram, o que os homens, que a Bíblia classifica aqui como homens maus, homens de Belial, queriam fazer? Ah, vocês estavam cansados? Não foram com a gente? Vou devolver só a mulher e os filhos de vocês, mas os bens a gente não vai dar. Vocês não merecem, porque vocês não nos ajudaram. Vocês ficaram cansados, ficaram aí com a bagagem, como disse aqui a Bíblia. Essa é a justiça do homem. Isso parecia ser correto para a mente daqueles homens, mas para Davi, isso era certo ou isso era errado? O que diz a Bíblia, irmãos, é que Davi, ele reconhecia que o sucesso e a vitória não vinham de 200, nem de 400, mas vinham de Deus. Essa é a característica do homem segundo o coração. Versículo 23, porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Então veja o que Davi diz: quem nos deu a vitória foi o Senhor. Então não foi porque vocês estavam menos cansados, porque os outros estavam mais cansados. Se fosse com 200, se fosse com 600, se fosse com 400, se fosse com 10, a vitória viria da mesma forma, porque foi Deus que nos deu a vitória. Quando ele atribui a Deus, ele não se acha mais no direito de julgar os seus irmãos que não tiveram a coragem, ou a disposição, ou a condição física para acompanhá-los. Então ele exerce misericórdia. Quando nós percebemos o quanto Deus fez por nós, nós somos capazes de exercer misericórdia pelos outros. E quem precisa de misericórdia são exatamente os mais fracos do que nós. Quem precisa de misericórdia são os menos preparados, são os menos corajosos, são os que mais erram, são os que mais dão mancada, são esses que precisam de misericórdia. Mas quando eu percebo que tudo que eu tenho na minha vida foi Deus que me deu, eu não posso deixar de ser misericordioso com alguém, porque até pelo fato de eu estar aqui em pé falando para você, é prova da misericórdia de Deus. É prova de que Ele foi misericordioso para comigo, para contigo. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam sobre nós a cada manhã. Se não fosse isso, se amanhecia morto. Queridos, então nós temos muitos motivos. Mas para ser misericordioso, eu tenho que parar de achar que eu sou alguma coisa. Porque quanto mais eu ouço, eu penso que eu sou alguma coisa, mais eu me considero e menos eu considero os outros. E começo a achar que os outros não estão à minha altura e que eu mereço mais do que os outros. Esse era o pensamento dos homens que estavam com Davi. Nós fomos, nós lutamos, nós vencemos o cansaço, nós merecemos mais do que eles que ficaram aqui. Mas Davi diz: não foi Deus que nos deu,
Não foi a gente que mereceu, foi Deus que nos deu. E se deu para nós, a gente vai compartilhar com todo mundo. E é assim que vai ser, e isso se tornou lei em Israel. Amados, nós precisamos desse coração, nós precisamos dessa disposição de coração. Então, não é de pecados que Deus está falando, mas é de sentimentos, é do que eu acho que eu sou, do que eu me considero, do que eu penso sobre mim, do que eu penso sobre os outros. É isso que transforma, do que eu penso sobre Deus, do que eu conheço da sua graça e da sua misericórdia. É isso que transforma um homem falho num homem segundo o coração de Deus. E para a gente terminar, uma outra característica não menos importante, é que Davi sabia muito bem qual era a sua maior necessidade. Volta lá no Salmo 51. Lá no Salmo 51, nesse rasgar de coração de Davi, por causa do seu pecado mais notório, ele já quase no meio do Salmo, ele diz assim no versículo 10 e no versículo 11. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Essa é a maior necessidade de Davi. Essa é a minha maior necessidade. Eu ouso dizer, essa é a maior necessidade de cada um de nós. Que Deus a cada dia crie em nós esse coração. Porque nós não o temos. A Bíblia diz que quando o homem de fato se converte, Deus retira do homem um coração de pedra e coloca um coração de carne. Aquele coração duro que resistia à palavra de Deus é substituído por um coração de carne agora sensível. Mas Davi, mesmo já tendo um coração de carne, ele diz: renova, Senhor, esse coração. Cria dentro de mim agora um coração puro. Ele já não é mais de pedra, mas ele precisa continuar sendo puro e continuar sendo purificado. Por isso nós que fomos convertidos por Deus, já temos hoje um coração de carne, mas esse coração precisa ser purificado diariamente, queridos. E é uma maior necessidade da nossa vida dizer para Deus: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, e não me retires o teu espírito. É outra coisa que se aplica a cada um de nós, porque cada cristão, a Bíblia diz, tem o Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, e é esse templo que somos nós, e é Ele atuando em nós, que faz com que a gente consiga fazer alguma coisa direito, que faz com que a gente sirva para alguma coisa. É a ação do Espírito Santo em nós, que muda nossas palavras, muda nosso jeito de ser e de agir, mas o nosso coração precisa ser renovado. Então a necessidade de Davi não era ganhar dinheiro, não era ter mais poder ou fama, mas o que ele pede a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Que a gente faça essa oração, irmãos. Quando você sentir que as coisas estão complicando, faz essa oração, olha para o teu próprio coração, examina o teu coração. Não tenta examinar o coração do outro que você não consegue. Não tenta olhar para o interior do outro que você não consegue. O máximo que a gente consegue é ver as atitudes exteriores, tanto boas quanto ruins. Mas isso não diz nada, porque o que diz é o coração, e só quem vê é o Senhor. Então o único coração que eu posso examinar é o meu. Por isso, quando a gente toma a ceia, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois participe. Eu não consigo examinar o coração de ninguém. O único que eu posso examinar é o meu, esse está disponível. E quando a gente examina, a gente só tem que dizer: Senhor, continua criando em mim um coração puro, continua renovando em mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, renova em mim, Senhor, enche-me do teu espírito. É isso que você precisa, que eu preciso, para nós sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, apesar dos nossos acertos e também dos nossos erros. Vamos orar e pedir isso a Deus essa manhã, irmãos. Pai amado, como disse Davi, teu filho, homem segundo o teu coração, eu quero ser também, Pai. Eu quero ver cada um dos meus irmãos aqui assim também, homens e mulheres segundo o teu coração, olhando para dentro de